Olá, gente, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui para dar continuidade a falar de oferendas. Nós fizemos um vídeo anterior. Se você não assistiu, por favor, volte lá, assista a ele. Vai ser bem interessante, vai ter uma explicação inicial sobre oferendas que eu falei. E aqui eu vou falar já entrar no assunto dos elementos das oferendas, os tipos de oferendas, que é a nossa prática. Bom, mais uma vez eu gosto de repetir, eu sou o sacerdote Adilson do Templo Umbandista Pai de todos nós. É um prazer estar aqui e trazer conhecimento para vocês. Espero ajudá-los bastante, espero ajudá-los um pouquinho, espero ajudá-los em algumas dúvidas, alguns mitos, algumas coisas do tipo. Tá bom? Bom, a gente terminou falando no vídeo anterior sobre elementos. Eu dei um exemplo de uma oferenda simples, caseira, que você pode fazer na sua casa. E aí eu já venho dizendo que oferendas é uma prática, é um ritual que você pode fazer na sua casa. Você também pode fazer num terreiro ou no centro, caso você frequente algum, ou você converte com o sacerdote, ou converse com a sacerdotisa da casa, o babá, ou aí a orixá, o pai de santo ou a mãe do santo da casa. Se lá permitirem que você vá lá e ofereça, faça a sua oferenda lá, pode ser também, e isso é possível. E digo para vocês que eu gosto bastante, prefiro ir na natureza. Umbanda é natureza. É ir no ponto de força da divindade, orixá, ou do guia espiritual, a força espiritual. Quando eu falo de ponto de força, quando a gente fala de guia espiritual, a gente está falando que é meio específico a cada um. Por exemplo, o Exu, se o Exu que você trabalha, ou o Exu que você vai oferendar, ele é do cemitério, ele é do cruzeiro do cemitério, ou ele é da encruzilhada, ou ele é da mata, ou ele é da praia. Sim, ele pode ter um ponto de força dele, que não é exclusivo de uma encruzilhada. É comum, é claro, quando a gente falar de Exu, a gente pensar em encruzilhada. Sim, e é um ponto de força que todos os Exus podem lá receber, claro que sim. Mas tente saber se de repente o guia espiritual a qual você vai oferendar, tem o seu ponto de força diferente da encruzilhada, de repente. Mas eu gosto bastante, e aí o ponto de força de um marinheiro na praia, de um caboclo na mata, e assim por diante. Quando a gente fala de um orixá, se eu vou oferendar Xangô, um morro alto, uma pedreira é mais complicado de se achar, principalmente aqui em São Paulo. Então, um morro bem alto, uma montanha, né, vamos falar assim. Se eu vou oferendar Oxóssi na mata, se eu vou oferendar Oxum numa cachoeira, se eu for oferendar Iemanjá lá na praia, ou Baluaê, posso também ir na praia. Se ficou uma dúvida, depois a gente fala em próximos vídeos sobre esse poder divino do nosso divino Pai Baluaê. E assim a gente pode ter um ponto de força específico para cada poder divino, orixá, ou força divina, o guia espiritual. Eu prefiro ir lá. Nos desculpe, teve uma falha aqui. Então a gente tem essa força divina, esse poder divino, que pode ser oferendado na natureza, e é bem interessante. Eu diria para vocês que quando a gente faz oferendas na natureza, dei uma melhorada aqui na câmera, é como se a potência dessa oferenda retornasse, vamos dizer assim, a 220 volts. Se eu oferendo num terreiro, a potência dessa oferenda
vem lá, vai a 160, 150 volts. E se eu oferendo na minha casa, eu posso ter uma potência de 110, 90, 80 volts. Sim, porque na natureza é o portal do ponto de força, portal natural das divindades e daquele guia espiritual a qual você vai oferendar. Quando a gente fala de oferendas, e eu falei isso, a gente tem diversos tipos de oferendas. E como eu dei essa dica, que a gente tem que se preocupar um pouco quando a gente vai fazer uma oferenda, que sejam elementos compatíveis à força divina, ao poder divino que a gente está oferendando, ou ao guia espiritual que a gente está oferendando. Por exemplo, eu vou oferendar meu baiano. Eu vou oferendá-lo com uma cachaça, uma batida de coco, um prato de farofa, uma carne seca. Vou colocar lá, de repente, o chapéu de couro dele, ou o chapéu de malandro. Vou colocar, de repente, se ele usa um facão, uma faca, uma garrucha. Enfim, alguns elementos que são compatíveis, harmônicos com essa força divina. Ao mesmo tempo que, se eu for oferendar, por exemplo, o meu caboclo, eu não vou usar uma batida de coco, eu não vou usar um chapéu de couro, eu não vou usar uma vela, de repente, a vela do meu baiano seria amarela e preta, eu não vou usar uma vela amarela e preta, eu não vou oferendar o meu caboclo com uma farofa de carne seca, mas sim elementos compatíveis àquela força que eu estou oferendando. Então, para o meu caboclo, eu vou colocar lá umas espigas de milho, vou colocar frutas, eu vou colocar um ofá, uma flecha, um arco e flecha, um facão, eu vou oferendá-lo com uma moranga, frutas. Então são elementos harmônicos ou que estão sintonizados, conectados com aquela força divina. Assim como os orixás. Eu vou oferendar o Xum com elementos, cores amarelas, rosas, douradas. Eu não vou oferendar o Xum com um branco e preto de Pai Obaluaê ou com um verde de Oxóssi. São coisas que a gente tem que pensar em serem também ofertadas, oferendadas diante da harmonia daquilo que a gente vai fazer. E aí eu já dei a dica de alguns elementos que você pode colocar. É interessante, eu dei essa ideia, usei essa analogia no vídeo anterior, falando de um jantar especial ou de um almoço especial. Quando você recebe um convidado especial, alguém que você ama. Então você vai ter uma entrada, normalmente. Você vai ter um prato principal, você vai ter bebidas, você vai ter uma sobremesa, frutas. Então pense, você vai arrumar a mesa de uma forma a mais bela possível, então colocando uma toalha sobre essa mesa bonita, nova. Você de repente vai usar e deixar na casa ou colocar até na mesa mesmo, flores para enfeitar. Pense assim numa oferenda. Eu vou fazer uma oferenda na natureza, eu vou levar um prato principal, vou levar um prato secundário, antes de colocar os elementos lá, eu vou sobre o solo colocar uma belíssima toalha, ou usar algum elemento de base. Por exemplo, eu vou oferendar o Oxóssi ou o caboclo, eu vou colocar folhagens verdes, deixar bastante folhagens verdes ou um pano verde, e ali sobre aquela base ou cama eu vou colocar um prato principal, um prato secundário, eu vou colocar frutas, eu vou colocar bebida, eu vou colocar elementos compatíveis
que sejam referentes ao meu orixá, ou ao Oxóssi, no caso é o exemplo que eu estou utilizando, ou ao meu caboclo. Então de repente eu vou usar um arco e flecha, um facão, vou usar uma pemba verde, pedras minerais. Logo logo a gente fala também um vídeo sobre pedras minerais, o uso das pedras minerais na Umbanda, guias espirituais e sobre os poderes, para os poderes divinos também, os nossos queridos orixás. Pedras minerais, flores, uso de velas. Umbanda usa muita vela, a gente tem essa prática. Velas compatíveis com a cor do seu orixá ou do seu guia espiritual. Então a gente tem tudo isso como elementos que a gente pode fazer numa oferenda. No terreiro eu posso usar essa mesma base também, ter a base, a cama, onde eu vou oferendar, vou ter o prato principal, vou ter o prato secundário, uma sobremesa, frutas, bebidas, vou ter um charuto, um cigarro, se for uma força divina que trabalhe bastante com essa força eólica, flores. Vou circundar esta oferenda, delimitando ali aquele portal divino, porque uma oferenda, ela é um portal divino aonde você depositou aquilo sobre o solo, sobre o local. Está tudo depositado lá, você vai fazer os seus pedidos, as suas determinações, a sua oração. A sua oração sai de forma horizontal, indo até a oferenda, os elementos e aquele portal aberto na oferenda. Verticalmente ela sobe, vai até a divindade ou a força espiritual. Então é um canal de horizontal, reflete e sobe verticalmente a força divina. Da força divina volta para os elementos e reflete em nós. Porque falei lá e repito aqui, você quando faz uma oferenda, não é o orixá que vai comer aquela oferenda, não é o guia espiritual que vai comer aquela oferenda, é você que vai receber o axé, a energia e a irradiação de tudo aquilo que está na oferenda. E isto é na natureza, isto é no terreiro e isso é na sua casa. Volto a dizer, muito importante, mais importante do que você fazer um banquete é você utilizar das determinações, das orações, das preces, dos pedidos. Não são lamúrias, não são súplicas, mas é se fazer, de utilizar de determinações, de verbos, de ações que me consagram, para consagrar esses elementos, para curar de tudo aquilo que tiver enfermo, para que abrir os meus caminhos, para me propiciar os meus objetivos sejam realizados. E assim vai, ações, determinações. Que seja com muito respeito, com muito amor, com foco, direcionado à força, o poder divino corretamente. Tá bem? Espero ter ajudado vocês a tirar algumas dúvidas, a desmistificar alguma coisa, a trazer alguns conhecimentos a mais, e a gente vai dar continuidade a mais vídeos, trazendo mais informações aí para vocês. Dê o seu like, se você gostou, compartilhe com seus amigos, familiares, clique aí no sininho para você se inscrever e receber novas informações, novos vídeos. Indique, caso você tenha gostado, esse vídeo e este canal para os seus amigos, familiares, para aquelas pessoas que você acredita que seja interessante conhecer um pouquinho mais. Também nos sigam no Instagram, no Facebook. Logo, logo a gente deve abrir, né? Não sei quando vocês vão estar vendo esse vídeo, mas a gente deve iniciar aí já a divulgação do curso de Doutrina Espiritual e Desenvolvimento Mediúnico, Teologia de Umbanda, com o desenvolvimento e a prática mediúnica.
Logo, logo a gente deve divulgar isso. Não sei quando é o tempo que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas procurem também nos acompanhar, que logo, logo a gente fala sobre isso. E lá sim, a gente explana detalhadamente sobre oferendas, ensina e vamos fazer a prática das oferendas, tá? Para vocês realmente na prática aí estarem ali, pôr a mão na massa, isso é super importante. Prática umbandista, a prática de oferendas não é exclusiva da corrente mediúnica, dos médiuns ou do sacerdote. Se você é um consulente ou alguém que frequenta uma casa, um terreiro e queira fazer uma oferenda, tem aí algumas dicas bem interessantes para você fazer, tá? Claro que dependendo da oferenda. Quando eu falo de uma oferenda, por exemplo, de agradecimento, eu vou oferendar, eu usei o exemplo do seu Zé Pilintra. Volte lá um pouquinho e veja ele. Mas assim você também pode fazer com um caboclo, com um baiano, com um exu, com um preto velho, com um herê, com um cigano, com um boiadeiro. Forças divinas, que você também pode oferendar aí na sua casa por alguma graça que você recebeu ou por algum pedido que você deseje fazer. Mas lembre-se, fica de novo a dica: oferenda não é barganha, não é moeda de troca. Tá bom? Espero ter ajudado vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Axé, Motumbá, Laroyê, muita luz, paz, harmonia para todos vocês.